E aí, meus queridos irmãos e irmãs da nossa classe de catecúmenos, conseguiram assistir o último vídeo? Espero que tenha sido útil para você. Não recebi nenhuma pergunta. Espero que a temática tenha sido compreendida por vocês, tá bem? Muito importante esses temas que nós estamos estudando, faz parte do fundamento da nossa caminhada como cristão na Igreja Metodista, ou através da Igreja Metodista, tá bem? Muito bem, como eu disse no último vídeo, hoje nós vamos continuar o tema da doutrina, e eu disse que ia falar sobre os batismos, né? Mas eu vou até reformular, refazer. Vamos falar sobre os sacramentos. Os sacramentos. O que são sacramentos para a Igreja Metodista? Bom, eu penso que vocês vieram de tradição católica. Quando a gente fala de sacramento, logo já vem à mente uma série de celebrações e de atividades na Igreja Católica que eram considerados sacramentos e que para o movimento protestante e para a Igreja Metodista não são considerados, né, todos os sacramentos na Igreja Católica. Por exemplo, casamento na Igreja Católica é considerado sacramento, por isso não se recasa, não se dá a bênção a uma pessoa que está casando pela segunda vez. Essa é uma das razões. Para nós, o casamento não é um sacramento. Isso não significa que a família não seja importante ou que nós não lutemos pela unidade da família, não é? Que nós não cremos que Deus uniu o homem e a mulher para serem bênçãos, né, para a sua família. Mas sacramentos são, eu vou dar um breve resumo, uma breve definição, né? Sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus, instituídos por Jesus Cristo, os quais ele confiou à igreja ou aos discípulos e discípulas, tá bem? Então, o sacramento para nós tem essa definição. São sinais visíveis da graça de Deus, instituídos por Cristo e confiados à igreja. Quais são esses sacramentos visíveis, né, para a igreja? São dois, que é o momento da Santa Ceia e o momento do batismo. É um testemunho público, mas são duas ações que os discípulos devem realizar por ordenança de Jesus e confiados à igreja. Então você se recorda, Mateus 28, versículo 19, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui está a ordenança de Cristo aos discípulos para que executassem a expansão missionária da pregação do Evangelho, batizando os discípulos e discípulas no nome dele, né? Assim o fazemos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, né? E a outra instituição é da Santa Ceia, ou seja, no momento que participamos da comunhão, na ceia do Senhor, diz Lucas 22, quando Jesus, antes de ser preso, né, no Getsemane, reunido com os discípulos, a última ceia, quando ele então tira dos elementos da Páscoa
judaica, né, ele tira os dois elementos, símbolos da sua entrega, da sua vida, o pão e o vinho. E aí ele disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartem entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. E assim foi instituído, então, a Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, orientando sobre a prática da Santa Ceia, ele repete toda esta fala de Jesus e orientação de Jesus, quando ele se refere orientava aquela comunidade como deveriam praticar a Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. Então, para nós metodistas, são dois os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Sacramento, um momento especial. Esse sacramento só tem sentido acompanhado pela fé. O ato por si só não revela Deus. Estes atos dos sacramentos devem ser realizados com a nossa fé na presença de Cristo, ok? E cremos na real presença de Cristo através do Espírito Santo nos momentos em que participamos de forma correta desses dois momentos de sacramento. Tá bem? Muito bem. Feito isso, então vamos falar sobre o primeiro. Vamos falar sobre o batismo. O batismo, eu sugiro a você, se você puder, né, nós temos no site www.metodista.org.br, que é a área nacional da Igreja Metodista, as pastorais da Igreja Metodista. As pastorais são documentos oficiais escritos pelo Colégio de Bispos, né, pela nossa liderança, ao longo de sua história, onde está arquivada e é disponível as cartas doutrinárias, orientativas, né, para o povo metodista. Uma delas é essa, que é a do batismo, né, que é carta pastoral do Colégio Episcopal sobre o batismo. Então, você tem de forma bem objetiva, lógico, né, textos e a base bíblica para a prática doutrinária da Igreja. Existem várias temáticas ali sobre assuntos até atuais, discutidos na sociedade, como o racismo, como a homossexualidade, como as doutrinas do discipulado. Há muitas pastorais, né? Oh meu Deus, está me fugindo aqui na memória, vou lembrar de outras, né? São muitas as pastorais que tratam da vida doutrinária da igreja. Mas, para eu não me perder aqui na minha cabeça, vamos falar então sobre o batismo como parte da nossa lição de hoje. Primeiro, a prática do batismo na Bíblia. Eu vou fazer algumas citações aqui, tá bem? Desta pastoral. É sabido que o uso da água como ritual de purificação do pecado já era conhecido na própria tradição do Torá, conforme pode-se encontrar em Levíticos.
Sobre o dia da expiação, fala-se que o sacerdote, após realizar a expiação por si mesmo, pelo altar, pelo povo, deveria despir-se, banhar-se no lugar santo, e só então oferecer o holocausto perante Deus, pois ele e o povo já fizeram seu sacrifício pelo pecado, e ele, ao banhar-se, estava simbolizando sua purificação e a do povo, podendo então oferecer holocausto diante de Deus. Isso está lá em Levítico 16, no versículo 15 ao 28. Mais tarde, durante o exílio babilônico, torna a aparecer o conceito de água e purificação, né? E a gente vê quando o profeta se refere à conversão ou à conquista de Jerusalém, ele fala da necessidade da purificação dos gentios em Jerusalém. Então, essa ideia de purificação com água já vem da tradição na história do povo judeu antigo, lá desde o seu cativeiro, e assim sucessivamente. Eu não vou ler todo o texto para não exagerar nas informações, mas eu queria trazer essa ideia de que purificação com água já é um conceito enraizado na cultura bíblica do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a ideia de purificação foi sempre marcada por um banho. Assim, não é absurdo que mais tarde, no período pós-exílico, quando se intensificou o movimento de proselitismo entre os judeus, fazia-se 3 exigências ao iniciado na fé judaica. Primeira, era a circuncisão. Segundo, o banho ritual, que nada mais é do que o batismo. E terceiro, a oferta de um sacrifício. É interessante que o Talmud, que é um documento escrito por rabinos, que explicando a regulamentação da lei do Pentateuco, tinha a seguinte orientação. Quando alguém se convertia ao judaísmo, eles têm o costume de batizar esse prosélito na infância, baseando na profissão de fé da casa de julgamento, porque isso é para o seu bem. Adiante, o Talmud orienta ainda sobre a idade até da criança que deveria ser purificada. Qualquer filho de prosélito que tiver menos de 12 anos e um dia será batizado com autorização do pai ou sob autoridade da sinagoga. Então, essa prática do banho ritual como purificação já estava na cultura do povo judeu. No tempo das comunidades cristãs, vários textos nos mostram que os convertidos levavam suas famílias para ingressarem na fé em Cristo, já que o batismo era um rito de iniciação da fé. Por exemplo, Atos 16:15, nós temos o batismo da Lídia e a sua família, ela e toda a sua casa. Em Atos 16:33, nós temos o carcereiro, que também se converte, e é batizado ele e toda a sua casa. Um detalhe, se você ler a história de Atos 16, o batismo deste carcereiro acontece de noite, na casa, não é nem no rio e de dia. Na igreja em Corinto, em 1 Coríntios 1:16, Estéfanes e a sua casa também foram batizados pelo próprio apóstolo Paulo. O Crispo, o Crispo, que era um chefe da sinagoga de Corinto, também foi batizado ele e a família, conforme Atos 18:8. Eu pediria que você conferisse esses textos que nós estamos falando aqui, tá bom? Vou repetir: Atos 16:15, Atos 16:33, 1 Coríntios 1:16 e Atos 18:8. Tá? Você vai ver a prática da comunidade cristã.
já depois de Jesus, quando o cristianismo já tinha até alcançado os gentios, né? Então, a prática do batismo como um rito de iniciação, como um ato de purificação dos pecados, estava na cultura judaica, onde todos, a família toda, eram batizados. Se você perceber, a leitura de Mateus, que nós fizemos, diz para ir e batizar toda criatura. Ali não há nenhuma ordem específica de Jesus dizendo: vão por todo mundo, batizem somente os homens, as mulheres e as crianças não. Ou irem batizar toda criatura, menos as crianças. Não há uma citação na Escritura que exclua qualquer um de ter acesso a esta graça, ao desejo desta graça, porque os sacramentos simbolizam, são sinais, né, da graça que Deus manifesta ao ser humano. Então eles se tornam um testemunho público para que outras pessoas saibam que aquele que está passando pelo rito, ele ou a família, tem a sua fé na esperança do reino de Deus revelado em Jesus Cristo. E assim como Jesus mandou, colocam em prática. É como dizer: eu creio que aquele batismo que Jesus mandou traz a graça de Deus para mim e para essa minha família. Esse é um testemunho público de fé nesta graça de Deus. Falando sobre as crianças, sobre a família, né? Nós não poderíamos deixar de falar sobre as crianças, já que a prática de batismo infantil, ela não é uma prática feita por todas as comunidades de fé. E aqui vale dizer que não há nenhum juízo de valor, no sentido de que, por nós praticarmos a prática do batismo infantil, nós estamos mais dominadores da verdade bíblica do que outras comunidades de fé. Existem igrejas de irmãos e irmãs que entendem que devam apenas fazer uma oração e apresentar o seu filho ou a sua filha no altar, e depois a criança decide sobre o batismo. Ok, essa é uma decisão dos pais, mas aqui não nos pertence dizer se está certo ou se está errado a prática dessas comunidades. Mas para nós, cristãos de tradição metodista, nós mantemos a prática do batismo infantil. E algumas comunidades entendem que não seria bíblico, usando até o argumento de Marcos 16:16. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Marcos 16:16, e usam o argumento de que como é que uma criança pode crer em Deus, né? E sem levar em conta o contexto deste versículo, que não se refere a batismo de criança. Esse versículo se refere a pessoas adultas que ouvem uma pregação e a rejeitam. E se por rejeitar, não estão aceitando o batismo, portanto, elas não querem esta salvação que está sendo pregada e anunciada a elas. Então, esse texto não se refere ao batismo infantil, ok? Nós entendemos que o batismo infantil vai na mesma proporção da prática e da compreensão que os judeus tiveram da revelação desde lá dos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés, quando praticavam a circuncisão das crianças, dos meninos, né? Quando o menino era circuncidado, ele também não tinha compreensão da aliança com Deus, mas ele, pela prática e entrega daquela família, uma família, a família do Antigo Testamento, a sua cultura era paternal, né? Então o homem tinha esse passo
de representatividade muito importante da família e da casa. O homem era o cabeça do lar, então ele era circuncidado, né? Mas ele não tinha, no 8º dia, não tinha nenhum conhecimento. Então, nesse princípio, também o batismo, quando feito à criança, desde que seja um ato de fé dos pais, comprometidos com o significado daquele ato, continua tendo o mesmo valor. Marcos 10, 13 diz que quando os discípulos tentaram impedir que levassem as crianças para Jesus tocá-las, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as no braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Como nós podemos negar acesso a um sacramento que simboliza a graça de Deus para todas as pessoas de todas as idades? Quando o pai e uma mãe quer dedicar o seu filho e fazer um comprometimento de ensiná-la acerca do significado desta graça, como poderíamos nós negar o batismo, ou na expressão antiga, dizer o santo batismo, né, a uma criança, mesmo que ela não compreenda? Porque a responsabilidade, lógico, ali é dos pais, das testemunhas, né, e da igreja, que acolhe aquela criança como integrante da comunidade de fé, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus disse que ela é padrão e modelo. Se não nos tornarmos como ela, de maneira alguma entraremos no céu. Lembrando que a salvação não se evidencia pelo ato do batismo, mas pela fé em Cristo Jesus. Então a família já demonstra o seu testemunho de fé na consagração que faz de seus filhos, de suas filhas. Na minha experiência pessoal, fui batizado aos 3 anos de idade, tenho até hoje o certificado de batismo guardadinho. Isso significa que não irá pecar uma criança depois que batiza? Não, não significa. Assim como também não significa que um adulto, depois de batizado, que ele nunca mais vai pecar. Não é verdade? Todos pecamos, porque somos pecadores. Portanto, o rito do batismo, de iniciação, de purificação, é um direito da criança e responsabilidade dos pais e da igreja, no discipulado, no ensinar, no guardá-la, né? Não simplesmente dizer, ela quando for adulto é que vai decidir. Deixa ela observar as outras religiões que existem no mundo, e quando ela for adulta ela escolhe, sabe? Fica uma coisa muito tem um termo aí que se usa da modernidade, que eu não estou lembrando agora, né? Fica uma coisa muito vaga, né? Muito fraca para a edificação desta criança, para a fé desta criança. Então, nós mantemos a tradição de consagrar os nossos filhos através do batismo também, ok? Quanto à forma, para não entrarmos em nenhuma discussão, ao longo da história da Igreja Metodista, o mais importante, sempre se entendeu que o mais importante não é a forma, mas os símbolos. Um batismo tem que ser feito com água. E a água simboliza a purificação que o Espírito de Deus realiza através da sua palavra na vida da pessoa ou da criança que está sendo consagrada a Deus, né? E então, na prática dos batismos de adultos, por exemplo, de jovens, né, homens e mulheres, para aqueles que não foram batizados na infância e que têm uma experiência de conversão, existem as 3 práticas: a aspersão, o derramamento e a imersão. Por conta de sermos uma igreja antiga, né, no passado a igreja só praticava a aspersão.
e entendendo que o mais importante no rito são os símbolos, né? A água, a fé, o coração. Então, não é por muita água ou por pouca água que se rejeita uma pessoa, né? Ou que se deixa de receber uma pessoa à comunidade de fé, desde que ela entenda de que na prática da Igreja Metodista tem sido, por tradição, aspersão, mas não será negado batizar um candidato, uma candidata, por imersão ou derramamento, se ela se entender por outras razões. Às vezes a pessoa vem de uma família de tradição pentecostal, se converteu na Igreja Metodista e gostaria que fosse batizado por imersão, por conta da família. Já fiz batismos assim, a igreja também realiza. Neste livreto da pastoral, tem sobre a forma do batismo umas explicações muito interessantes, justificando a prática da aspersão. Mas hoje em dia isso já é uma coisa tão superada que não é o mais importante tentar convencer qual é a forma mais correta, né? Se por imergir ou não imergir, se o grego batizo significa imersão, não significa imersão. Então, eu estimulo você a fazer uma leitura, mas que você saiba que nós acolhemos e praticamos as 3 formas de batismo. O batismo é um testemunho e ele significa purificação, iniciação, consagração, como o próprio Jesus, que não tinha pecados, foi consagrado, passou pelo batismo como exemplo para todos, como um testemunho, né, de se submeter à justiça de Deus, ou seja, ele também passa ali pelo batismo e inicia o seu ministério, né, só depois do seu batismo. Ele se consagrou para isso após o batismo que João Batista realizou nele. E interessante que depois do seu batismo, os céus se abrem, né? E como pomba desce o Espírito. E esse é um símbolo muito interessante nós pensarmos sobre o dia em que nós passamos por essa experiência de que há sobre nós, né, uma presença importante de Deus sobre nós, sobre o Filho que consagramos, né? Desta comunhão com Deus que se revela a nós, né? Bom, você ouviu aí um buzinaço, né? Aqui estou num condomínio, então impossível tirar todos os sons aqui. Deixa eu dar uma corridinha, porque já vai dar quase 30 minutos. Vamos falar sobre a Santa Ceia, o outro sacramento. Então, como você sabe, né, a ceia ela é celebrada com o pão e o suco da uva, né? Geralmente fazemos isso no primeiro domingo do mês. E nós temos 2 cultos, normalmente, nas igrejas metodistas. Uma pessoa pode participar das 2 Santa Ceia? Pode. A Santa Ceia de manhã, Santa Ceia de tarde, não tem problema. Fazer isso em memória de mim quantas vezes for necessária, né? Os cânones da Igreja Metodista, que é um capítulo à parte, que um dia nós vamos estar explicando, diz o seguinte, que a Santa Ceia é um sacramento de nossa redenção pela morte de Cristo e o memorial perpétuo de sua paixão e morte. Quais são os elementos que constituem a ceia, né? O pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco da uva, ou o vinho, no caso do texto bíblico, que simboliza o sangue de Jesus, né? Você já sabe que nós repetimos, né, no nosso próprio ritual. Você já participou de alguma Santa Ceia conosco, já ouviu bastante essa explicação. A importância da confiança, da fé no ato da ceia é a mesma que eu falei da fé no ato
do batismo, seja dos pais ou seja da pessoa, né, que vai de encontro à graça de Deus. Ou seja, é preciso confiar em Deus, porque é Ele que realiza, é uma graça, a iniciativa veio dele, né? É Ele que realiza em nós a sua obra. Diz assim, uma frase de Wesley: aquilo que é ordenado por Deus não transmite graça se não confiarmos somente nele. Ok? Então, é preciso nos aproximar com fé. Na Santa Ceia é comum você ouvir a gente dizer: venha, irmãos e irmãs, aproximemo-nos com fé no Senhor. Porque senão se transforma apenas num ritualismo se não houver a fé. É preciso confiar na presença de Deus e buscar, através da palavra, manter esta comunhão com o Senhor. Quais são os benefícios da Santa Ceia? Perdão dos nossos pecados, fortalecimento da nossa fé, renovação das nossas forças, da nossa alma, estão presentes quando participamos da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, na orientação de Paulo, ele diz que a pessoa deve fazer uma reflexão, né, sobre o significado da ceia, considerando que somos parte do corpo de Cristo. E como somos, veja a expressão, é no plural. Não posso individualizar a minha participação na ceia sem considerar a importância que eu tenho para o corpo e o corpo para mim. Então eu não vou tomar a Santa Ceia pensando em mim, eu vou tomar a Santa Ceia porque eu faço parte de um corpo, onde eu tenho um papel a desenvolver e onde essa comunidade tem um papel a desenvolver sobre minha vida. Perder a dimensão da importância da comunhão com Jesus e com a comunidade de fé, limitada e pecadora tanto quanto eu, perder essa noção é não discernir o corpo. E não discernir o corpo, ser muito egocêntrico, pensando apenas em si, né, é participar de maneira equivocada da ceia. Portanto, ele vai dizer que a pessoa deve fazer uma reflexão antes de participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer assim: pois quem bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É aquele que é o egoísta. Havia naquela comunidade, já está quase acabando aqui, está me avisando o celular, uma prática muito egocêntrica da participação, estavam com cisão, né, nos grupos. E Paulo então exorta: quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe de juízo para si mesmo. Por isso que tem muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Isso em 1 Coríntios 11, 30, 31, 32. Então nós precisamos discernir que a nossa participação no corpo de Cristo, ela é fundamental, né? Então, lembre-se, para participar da ceia do Senhor, é necessário que você tenha comunhão com Jesus e com a sua igreja. É necessário examinar, ter uma consciência e confessar os pecados que nos separam de Deus e uns dos outros. Participar com consciência e em paz com Deus e com o próximo. A Santa Ceia, portanto, é recordar o que Jesus fez por nós na cruz e tomarmos posse da bênção que Ele concedeu a nós desde Abraão, pela fé em Jesus Cristo. Reflita aí sobre os sacramentos, pense direitinho, veja se você tem alguma questão, alguma dúvida e me dá um retorno. Tá bem? Espero que esteja sendo proveitoso estudarmos essas doutrinas juntamente com vocês. Que Deus abençoe. Semana que vem preparo mais uma aula, mais um áudio para mandar, tá bom?
Fique com Deus. Bons estudos.